Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Devolante. Como você provavelmente muito bem sabe, nós estamos fazendo os primeiros vídeos desse quadro como uma série de leitura de provérbios. No dia de hoje, eu vou ler com você o capítulo 5. Vamos tomar um cafezinho. Nessa minha Bíblia aqui, o título do capítulo é Evite Mulheres Imorais. Mas, e a tradução dela é a NVT. Mas nessa minha outra Bíblia aqui, a velhinha surrada, ó, a capinha que eu fiz, gente, quando eu comecei a ir pra igreja. O título é Advertência contra a Lascívia. Mas, de qualquer forma, entende-se como um chamado para tomar cuidado com o pecado da imoralidade. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como o mel, e a sua boca é mais suave que o azeite. No fim, porém, ela é amarga como o veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. E aí eu vou fazer uma pausa para lembrar de que alguns capítulos atrás a gente leu sobre a pessoa que é tolo e imprudente, é considerada como alguém que vive numa escuridão, mas nem enxerga onde tropeça. E é exatamente isso que ele falou aqui sobre essa mulher imoral. É uma pessoa tola. Ela anda na escuridão, anda nos caminhos da morte e ela nem enxerga a escuridão que ela está vivendo. E ele, Salomão, como homem, aconselhando o filho dele, homem, dizendo, não se aproxime de pessoas tolas, principalmente das mulheres que são tolas. E eu acho que ele tem muito argumento para poder falar, porque no final das contas, no final da vida dele, ele teve, 700 mulheres ou algo assim. Então o cara tinha experiência de se relacionar com quem era tolo ou não, e ele sabia as consequências de viver na tolice ou não. Então, ele com certeza tinha argumentos sólidos para poder dizer e aconselhar, além da sabedoria que ele já tinha pedido para o Senhor, e o Senhor já tinha dito que sim, quando você se aproximar de mim, quando você me obedece, eu vou te conceder a sabedoria e ainda muito mais do que você pode imaginar. E mais pra frente ele até diz, se você cair no papinho dessa mulher, dessa pessoa que tá andando por os caminhos tortuosos, você vai se arrepender tanto que no final você ainda vai pensar, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. E aí isso nos leva a pensar de que não são poucas as vezes que acontece de a gente receber conselhos dos nossos pais, quando a gente é novo, tá? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos tios, de alguém mais velho, assim, vizinho, sei lá, algum ponto de referência e maioridade sobre alguma coisa que a gente está passando, alguma dúvida que a gente tem, alguma atitude que a gente está tomando, que a pessoa vira e fala, olha, já vivi isso, já fiz aquilo, então gostaria de dizer que piriri pororó. E a gente ignora essa pessoa, ignora o conselho e fala, não, comigo vai ser diferente. A gente realmente acredita que a gente vai fazer diferente, ou que a gente vai viver diferente, que as coisas não são mais como eram há 10, 20, 30 anos atrás, e realmente não são. Porém, a gente acha que algumas coisas são conduzidas pela época, quando na verdade não. A nossa vida, todos nós somos seres humanos, e apesar de a gente estar vivendo em épocas e épocas de modernidade, avanços tecnológicos e tudo mais, a constituição humana, a natureza humana, ela é intrínseca. As coisas se repetem, elas só estão mais modernas, sabe? As relações
meio que continuam na mesma pegada. Elas só vai sendo revestido com armadurinhas de bronze, de ferro, de metal, de não sei o que. Mas no fundo, a essência continua a mesma, na maioria das situações que a gente vive. E aí, a gente acaba por desprezar os conselhos que a gente recebe, porque a gente acha que vai ser diferente, porque a gente acha que o mundo tá diferente, porque a gente acha que a gente é melhor. Mas quando a água entra no barco e o barquinho começa a afundar porque aconteceu exatamente o que falaram pra gente que ia acontecer, a gente pensa, puxa, só pode ter sido uma palavra de maldição na minha vida. Tem muita gente que demora pra entender que, sim, realmente, a pessoa falou, ela sabia do que ela estava falando e aconteceu mesmo o que ela falou. Poxa vida, vou lá me desculpar. A gente demora muito pra chegar nesse ponto. Mas quando a gente chega, realmente já chega do mesmo jeito que Salomão escreveu aqui. Todos saberão a minha vergonha. Porque aconteceu o que quem é mais velho, em teoria, ou quem já viveu, já sabia que ia acontecer. E eu passei por isso. E agora todo mundo tá vendo. E pior ainda se todo mundo souber que eu já fui aconselhado, que eu não errei de inocência pela primeira vez. E aí ele segue dizendo: beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter relação com outra mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Nessa parte em relação à água, consigo entender uma comparação de vida. Porque a gente sabe que na Bíblia, o próprio Senhor Jesus também falou, né? Quando ele veio, fez essa comparação de água ser fonte de vida. Então, né? Dá pra gente entender assim, olha, sua vida, sua fonte de vida, sua fonte de energia, sua existência. Não compartilhe ela, não vá desperdiçando ela pelas ruas com qualquer outra pessoa. Tenha ela guardada pra você, cultivar água, mas não tenha ela aí guardada com você. Compartilhe ela somente com a sua esposa. Vive aí, ó, tranquilinho na sua casa, sossegado, que aí você vai ficar em paz. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa satisfaçam para sempre e você seja cativado por seu amor o tempo todo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar a promíscua, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Então você consegue perceber como o conselho é para preservar a vida do filho dele, que ele está escrevendo os conselhos para o filho dele, dizendo, além de que, olha, é um risco, você vai criar dor de cabeça, você vai ser envergonhado, se você não ouvir os meus conselhos, se você não fugir desse tipo de situação, desse convívio com esse tipo de pessoa, você vai, mano, entrar numa cilada que leva à morte, mano. Porque esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher, ela tá vivendo uma vida que não é pra você viver. Você tem que viver sua vida em paz, reservado, viver verdadeiramente com a pessoa que você escolheu, dentro da sua casa e do jeitinho que o Senhor escolheu. Por quê? Porque o Senhor tá vendo tudo isso, Ele examina o coração do homem. E no final das contas, quem é perverso, quem é tolo, quem quer se aproveitar dos outros, tirar uma casquinha de uma situação ou outra, vai cair na própria armadilha que está criando. E aí a questão de morrer por falta de disciplina nem é necessariamente porque ninguém quis disciplinar o tolo, ninguém quis disciplinar o perverso, mas porque ele recusou essa disciplina. Porque ele ouviu alguém falando, ele ouviu alguém aconselhando, ele já sabia pelas experiências da vida o que poderia acontecer e ele insistiu mesmo assim. E no final ele acaba perdendo por ter sido insensato. E aí
mais uma vez me colocando como exemplo. Uma das coisas que o Senhor falou para mim no ano passado foi exatamente sobre isso, sobre a questão da insensatez. A insensatez não é inocência, não ter vivido de não saber de nada. A insensatez não é burrice, e a insensatez é aquele velha frase que todo mundo usa em relação à insanidade, né? Insanidade, loucura, é você querer alcançar resultados diferentes fazendo sempre do mesmo jeito. E a insensatez é isso, você achar que as coisas vão ser diferentes fazendo algo que não tem como ter um fruto diferente. A consequência de você plantar semente de laranja é nascer uma laranjeira. Não tem como nascer uma macieira, entendeu? Então o capítulo 5 é sobre isso. Conselhos para que você entenda que o que você colhe, você planta. O resultado do perverso e suas perversidades é acabar perdendo e ser envergonhado. Porém, aquele que reserva as águas da sua própria fonte, reserva a sua própria vida e foge tanto da maldade do próprio coração, quanto de pessoas que andam por caminhos tortuosos, é que viva bem, viva em paz, e ainda que passe por situações complicadas, mas estará sempre com o Senhor, estará agradando ao Senhor com a própria vida. Olha, imagine que incrível ouvir do Senhor que você agradou Ele. Isso mesmo, parabéns, servo bom e fiel. Mal posso esperar. E é isso. O capítulo de hoje foi bem curtinho, né? Porque foi um ensinamento só, um ensinamento central. Então, geralmente é mais curto mesmo. Mas fica aí de reflexão para você, para mim, para a gente realmente tomar cuidado com os caminhos tortuosos e não acabar sendo a pessoa que está andando numa escuridão tão densa que só fica ao redor da sua cabeça, né? Uma nuvem que só tampa a sua visão e você nem sabe para onde você está andando, você nem sabe no que você está tropeçando. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Eu te espero no próximo vídeo do canal, que eu não sei qual vai ser. Talvez provérbios, talvez vlog, talvez um fala sério, fala sese. Mas eu espero que você continue aqui, pra gente continuar essa jornada juntos, conhecendo mais sobre o nosso querido e maravilhoso Senhor. E continuar compartilhando nossas experiências. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo e tchau!